E ele fala que esse é o ponto. Se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro, se você acha que acumular patrimônio não é bom, você vai dar um jeito, né? Os seus pensamentos vão levar a sentimentos nocivos, a ações ruins, e o resultado vai ser você desperdiçar o dinheiro até que só sobre na sua mão aquela quantia que você julga ser adequada. Até quando você falou esse negócio de escrever as metas no papel, eu lembro que no meu treinamento eles mandaram fazer a mesma coisa. E o número que eu escrevi na época foi 1 milhão. Porque era o que eu queria ter, né? Era o objetivo de número redondo mais próximo, assim. E quando eu falei, né, pra Malu quanto eu queria, meu número era maior que o dela, inclusive. Sim. Logo depois o palestrante, ele falou uma frase que tá no livro aqui. Se um carvalho de 30 metros tivesse a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. É verdade. Porque ele ia pensar, não, já tá bom com 3 metros, nunca iria até 30. Eles começaram a falar, você tem que crescer o máximo que você puder crescer. E é incrível quando você fala, você foi em 2017, foi em 2016. A gente pega, né, 5 anos depois, no meu caso, 4 no teu, esses números hoje ficaram pequenos pra gente. É até um conceito que ele bota aqui no livro, termostato financeiro. Sim. Ele fala que cada pessoa tem um termostato. Então você pega o Jorge Paulo Lemann, o termostato dele tá alinhado para bilhões. Sim. Se esse cara, de repente, ele perdesse tudo e ficasse só com 50 milhões, ele ia julgar um fracasso total. Sim. Sendo que, para muita gente, 50 milhões é um negócio que é levar o termostato de 0 para 100. Sim. Porque é um número totalmente real. Então lá eu tenho que reajustar meu termostato financeiro, porque para chegar a 1 milhão, bastava continuar fazendo o que eu já estava fazendo. Não estava tão longe assim mais naquela época. Eu já tinha uma certa previsibilidade de que não ia demorar tanto tempo. Com rendimento, né, com investimento. Agora, para ter números maiores, não era só melhorar aquele processo, era fazer algo novo. Então, quando o meu termostato mudou, que eu falei, vamos fazer uma coisa nova, vou fazer palestra. Então, foi ali naquele evento. Então, cara, pra você foi um livro / evento de mudança, de transformação, cara, esticou tua mente mesmo. Foi. O Mudança de livro, mindset. lá em 2007, foi muito bom, porque ele não fala em como investir. Mas ele já te dá uma sugestão de orçamento, já fala que você tem que investir. Tem um arquivo de riqueza onde ele diz que os ricos administram bem o dinheiro, Sim. as pessoas de mentalidade pobre não, que os ricos colocam dinheiro para trabalhar duro para eles, enquanto a pessoa de mentalidade Sim. pobre trabalha duro pelo dinheiro. Então aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu falei, tô no caminho certo. Certo. E em 2016 foi uma outra chave que mudou, que foi, olha, só de poupar parte do salário e fazer coisinhas pequenas não vai dar certo. Precisamos de alguma coisa maior, de uma Sim. big idea. Sim. Aí veio a questão das palestras. Porra, animal, cara. Muito bom. Ó, ele começa lá falando, por exemplo, sei lá, modelo de dinheiro, que é como que você viu a vida, as experiências que você teve na sua infância, as palavras que você fala, as palavras que você ouviu dos seus pais, dos familiares e assim por diante. E aí, ele fala dos 4 quadrantes, que é o seu corpo físico, o seu corpo cognitivo, emocional e espiritual. E ele dá meio que uma formulazinha, né? Que é assim, ó, pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude, atitude gera resultado. É muito claro isso no treinamento. Ele começa o livro também falando assim, ó. Não sei se você lembra dessa parte. No dia que você entrar no restaurante, pedir uma comida e não olhar o preço, você tá no caminho certo. Cara, eu usei isso. Ele até proíbe pedir frango nesse dia. É que é verdade, mais barato é verdade. frango. É verdade. Eu usei isso. Eu morava na Praia Grande. Eu e a Lalas. Era 2017. E aí tinha uma casa de comida italiana, massa. Eu bebi. Não, então eu já não bebia. Então foi antes, cara. Não, então já não lembro mais. Já não bebia. Eu parei de beber em 2016. Mas acho que foi 2017, porque foi quando eu li o livro e tal. 16 para 17. E eu lembro que a gente foi no restaurante e eu falei, vamos pedir. E não olha quanto custa. E eu não lembro quanto a gente pagou, porque já que eu não olhei o preço, também não lembro quanto eu paguei. E ali eu percebi que eu estava no caminho certo. Ele começa o livro falando assim, né? Então, o que você pensa gera o teu sentimento gera as tuas atitudes, e as tuas atitudes geram o teu resultado. Comenta um pouco sobre isso aí. É bem interessante essa parte do livro nesse começo, né? Inclusive essa fórmula, pensamentos, sentimentos, atitudes, ações terminando em resultado, é muito usado hoje em dia, todo mundo fala disso. Sim. E eu não sei quem foi o primeiro, mas eu vi esse conceito primeiro, foi com o T. Harv Eker. E ele fala que tudo começa no pensamento. Até quando você fez o post para divulgar o podcast, você falou, as coisas vão acontecer 2 vezes. A primeira na cabeça e depois no mundo real. E de fato, ele fala que muita gente tem resultados ruins com o dinheiro porque tem pensamentos e crenças nocivas quanto ao dinheiro. E ele fala que grande parte dessas crenças, elas foram estabelecidas através de 3 coisas. Uma programação verbal, então aquilo que você ouvia as pessoas falando sobre dinheiro,
E raramente você tem contato com pessoas ricas que entendem o jogo do dinheiro. Geralmente você tem contato com o pessoal que está ali na classe média ou mais baixo do que isso. Então, geralmente, o pessoal usa o dinheiro, aprendeu a usar, mas nunca estudou direito sobre como ele funciona. Então, não costumam ser opiniões muito positivas. Além disso, você tem os exemplos, que é o segundo ponto. E qual que é o exemplo tradicional? Principalmente aqui no Brasil. Saiu uma estatística do Conselho Nacional do Comércio, CNC, ou Confederação Nacional do Comércio, não lembro agora direito. Mas falando que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, por mais que, vamos supor que a prática verbal fosse positiva quanto a dinheiro, no exemplo, o normal no Brasil, Sim. ou pelo menos o comum, né, não deveria ser o normal, é as pessoas estarem endividadas. E o último ponto é uma experiência específica com grande carga emocional. Ele dá exemplos no livro, ele dá exemplo da mulher dele, que sempre que pedia dinheiro era pro pai porque a mãe nunca tinha. Sim. Aí o arquivo que ela tinha, quem tem dinheiro é o homem, Sim. né? A mulher não precisa ter dinheiro e toda vez que ela queria alguma coisa pedia pro marido. Sim. E aquilo gerava conflito entre eles. Ele dá o exemplo de uma moça que o pai morreu nos braços por preocupação financeira. A moça virou enfermeira, talvez até para salvar o pai, né, inconscientemente, e toda vez que ela ganhava dinheiro, ela achava que aquilo era errado. E ele fala que esse é o ponto. Se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro, se você acha que acumular patrimônio não é bom, você vai dar um jeito, né, os seus pensamentos vão levar a sentimentos nocivos, a ações ruins, e o resultado vai ser você desperdiçar o dinheiro até que só sobre na sua mão aquela quantia que você julga ser adequada. Se você acha que é imoral ter milhões, você nunca vai ter milhões. Se por acidente a vida te der alguns milhões, o cara ganha na Mega Sena, ele tende a gastar tudo até que só sobre o dinheiro que ele julga adequado. Sim. E é o que acontece mesmo. Historicamente, você pega pessoas que ganharam na loteria, a maioria, em 5 anos, está de volta à situação inicial. Sendo que às vezes é dinheiro que você pensa assim, meu Deus, é tanto dinheiro, como é que o cara consegue gastar? Sim. Eu lembro que uma vez, tem tempo já, mas saiu na Record, uma entrevista com um cara que ganhou um prêmio da loteria gigantesco, antes do Plano Real também. E o cara, ele gastou tudo. Uma parte a inflação pegou, né? Inflação muito grande naquela época, mas ele contando a história dele, ele saía e pagava a conta pra todo mundo no restaurante. Ele não lavava roupa. Ele comprava roupa, sujava e jogava fora. O carro dava um problema, só tinha que trocar óleo aos 10 mil. Ele andava até os 30, o óleo virava uma graxa, fundiu o motor. Ah, tá bom, deixa o carro aí. Então o cara, ele desperdiçou tanto dinheiro que no final ele ficou sem nada. E aí perguntaram pra ele, qual é o seu arrependimento? Ele falou, não ter comprado uma casa pra minha mãe. Eu falei, meu Deus, o cara ganhou um prêmio gigantesco, não comprou um imóvel pra família dele. Caracas. Então é esse o ponto, né? Ele fala, se você não tem crenças alinhadas, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. E aí ele fala pra você identificar esse teu modelo de dinheiro. Porque esse seu modelo não é seu. Ele só foi passado pra você. Então o ponto é que você não é uma gravação, que ele diz. Você é o gravador. Se essa gravação não tá boa, você deleta e grava uma nova. Perfeito. E aí o que ele tenta fazer é colocar os arquivos bons no lugar dos arquivos ruins. E amo meu pai, minha mãe, nunca deixaram faltar nada pra mim, mas também nunca sobrou muita coisa lá em casa. Porque dentro de perfis financeiros, né, a gente pode falar que tem um cara que é o financista, o cara que é o poupador, a Malu é uma poupadora de fábrica. Sim. Aí você tem a pessoa que é desligada com dinheiro, que é o meu pai, não ligava pra dinheiro. E tinha minha mãe que era descontrolada. Então, quando você casa um desligado com um descontrolado, Dá ruim. um não liga, o outro gasta muito. Então, eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. Tá. E olhando aquilo, eu pensei, eu não quero isso pra mim. Então, grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui. Por exemplo, em 96, os meus pais tinham celular. Ninguém tinha celular naquela época. Aquele grandão. Era um grandão, era pra falar entre eles e talvez com a Abílio Diniz, né? Porque era outra pessoa que tinha celular no Brasil. E era caríssimo. Era muito caro. Eu Então, lembro. eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. Não tinha ninguém pra Então, falar. vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar igual os meus pais nesse aspecto. Em vários outros, minha mãe é uma pessoa ímpar, assim, em termos de generosidade. Meu pai é a pessoa mais culta que eu conheço. Meu pai fica me zoando de homem de poucas letras, né? Eu leio pra caramba e ele fala, homem de poucas letras, porque ele é muito mais culto do que eu. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então, meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado, naquela época, mudou ao longo do tempo, mas estava marcado para negativo. Porque o normal para eles é não ter patrimônio e tá devendo. Sim. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar. No meu caso, foi o oposto. Meus pais sempre com mindset poupador. Nunca vi nenhum problema na minha casa. Nunca brigaram por causa de dinheiro. Nunca, zero.
Eu sempre soube que tinha, não sabia quanto, eu sempre soube que tinha ali. Meu pai era poupador, minha mãe também, e nunca vi ninguém ligar, nunca vi dívida, nem eu, nem meus irmãos. E eu era o. Como é que era? Você chama seu pai? Desligado. Eu era desligado, cara. É tipo, tá bom. Eu dava de ombrinho. Não, tá bom. Esqueci de pagar uma conta. Tem juros. Não, tá bom, tá bom, tá bom. E aquilo foi acontecendo e meus pais odiavam essa minha atitude. Odiavam. E eu lembro que minha mãe tinha umas frases, até caberia uma frase da minha mãe aqui. Ela falou assim, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Então, velho, você tá louco. Você tem que guardar. Meu pai também. Pô, cara, você precisa guardar o seu dinheiro assim por diante. No meu caso, foi o que mais me incomodou no mindset, que não foi o mindset dos meus pais, que era o meu mindset, é que eu era aquele cara que o dinheiro entrava. Eu nunca fui um cara que ganhei pouco, mas eu não via. Ele escoava. Você nem sabia pra onde. Cara, eu não sabia. Eu olhava assim e falei, eu ganhei 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, 2005. Que era muito mais grana Muita do que grana. Eu hoje. morava em Santos, educador físico. Você ganhava 6 mil reais no mês? 6 pau e 800. Em 2005, eu tava pra entrar no exército, eu entrei em 2006. O salário do oficial, depois que ele se formava, era 2 mil, eu pensava, cacete, 2 mil reais. Eu via grana. Era muito dinheiro. E eu lembro que eu comentava com os amigos meus, pô, você tá ganhando quanto? Pô, eu ganho 6 pau, os caras, 6 pau, e cadê? Eu falei, não sei. E eu guardava, sei lá, gastava 7, e era uma zona, uma bagunça. Até o momento que isso acumulou, velho. De uma forma que eu fui, sei lá, 2008. Eu falei, cara, eu entrei aqui numa enrascada, meu. Você chegou a ter dívida? Muito, 150 Nossa, mil. Que isso, cara? 150 pau de dívida. E eu falei, cara, entrei numa enrascada. Eu preciso sair dessa enrascada. O que me tirou da enrascada foi o empreendedorismo, foi venda. Foi aprender a pegar uma coisa, ganhar dinheiro com livro, com palestra, aí eu fui levantando. E aí quando eu vi, eu falei, cara, se eu sou esse cara que consigo fazer essa grana, eu vou ter que aprender a segurar essa grana. Então o meu mindset foi o mindset da riqueza, só que eu tava com dívida. Eu não tinha um mindset do poupador. Só que enquanto eu estava levantando para pagar minha dívida, eu comecei a gostar de pegar grana e guardar grana. Pegar grana e guardar grana. Hoje eu tenho o mindset do poupador, o mindset de fazer dinheiro e assim por diante. No meu caso, eu tive boas lições lá em casa, mas eu era meio da pá virada mesmo. Só que tem uma parada, Bruno. Eu errei e deu tempo. Você era novo, né? Eu era novo, cara. Então, olha só minhas condições. Eu era um garoto de 26 anos, 27. 26 anos, 27 não é tão novo assim, mas é um menino. Vamos dizer assim, eu me considerava um menino mentalmente falando. Mas eu morava com os meus pais, não tinha esposa, não era casado, não tinha filho. E as minhas dívidas eram dívidas relativamente bobas e simples. O quê? Um carro, uma coisa boba assim, né? E deu tempo de recuperar. Mas tem gente que não tem, né, cara? Não tem. Quanto mais novo você é, né? Vou parafrasear aqui o Ludwig von Mises, o economista tava austríaco. faltando uma frase, né? Já tava meia hora, não tinha frase. Falando de países, ele fala que o país rico, ele pode se dar ao luxo de adotar caminhos insanos por mais tempo que o pobre. E trazendo para pessoas, né? A pessoa rica ou a pessoa jovem pode fazer isso por mais tempo do que a pessoa não rica ou a pessoa que já está com uma idade mais avançada. Porque, de fato, se você pegar uma fórmula de juros compostos, lá você tem o capital inicial multiplicado por uma taxa de juros elevada ao tempo. Então, o fator exponencial é o tempo, né? Quanto mais tempo você tem, melhor. Até eu gosto de falar que em filme de vampiro, todo vampiro é rico. É verdade. Por quê? Porque o cara ele tem o tempo infinito, pô. Se ele investiu $1 lá no começo do século XIX, ele tá rico agora. Então, tendo tempo suficiente, todo mundo pode chegar lá. E tem um ponto interessante, Joel, que você me lembrou aqui do livro. Que groselha, velho. Do Bruno soltou uma groselha animal. E com Mas classe. isso, groselha com classe. É um exemplo bom. Mas tem uma parte do livro que se encaixa justamente nesse teu começo até você mudar. O primeiro dos 17 arquivos de riqueza, ele fala o seguinte. Que é? As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida as coisas acontecem. Sim. Cadê o dinheiro? Tá indo. Sim. Foi indo, você deixou acontecer até uma hora que falou, não, pô, agora eu tenho que fazer acontecer então pra resolver. E aí você assumiu as rédeas da sua vida, autorresponsabilidade, né? Cara, é muito simples, né? E ele começa essa parte, por isso que esse livro aqui é um livro muito mais de mindset mesmo. Você pega até quase os penúltimos capítulos, é só falando sobre mentalidade. Ele pega a questão das pessoas fazerem de vítima,
Uhum. Você podia ter se feito de vítima. Não, gastei demais, não foi culpa minha, né? Você Sim. gastou, comprou carro lá, não sei o quê. Não, mas Sim. veja bem, né? A dívida tá alta porque as taxas de juros são muito altas. Foi culpa sua, pô. Sim, total. Aí não tem como, você tem que assumir as rédeas. Eu lembro que tem uma peça de teatro antiga, eu tava lendo outro dia, até coloquei um trechinho numa aula que eu já dei, que o nome era Tea Party, né? Festa do chá. E aí tinha um trecho onde uma senhora ela ia num psiquiatra, ou um psicanalista, não lembro agora. E aí ela estava refletindo sobre os problemas dela, né? Daí uma hora ela chegou a uma conclusão e o psicanalista aplaudiu aquilo, ela falando, eu acho que tudo na minha vida que tá dando errado é culpa minha. Ele falou, e por que você acha isso? Ela falou, porque se não for culpa minha, eu vou culpar quem? Deus? O destino, né? Forças superiores? Sim. Se for culpa deles, eu não posso fazer nada. Agora, se eu pensar que é tudo culpa minha, então tá tudo nas minhas mãos para que eu possa mudar. Exatamente. Basta assumir as rédeas da minha vida. E de fato é isso.